Porque para entrar na reunião. O que está escrito aqui, Dani? Vem cá ver. Boa noite. Boa noite a todas e a todos que estão presentes. Professor André Benites já está conosco? Sim, estou presente. Obrigada, André. Então, boa noite oficialmente a todos que estão aqui, educadores da Rede Municipal de Sumaré. Nós damos início, então, à terceira live, né, que tem como objetivo a leitura, a reflexão sobre a legislação, sobre a Lei 6449, um dos objetivos formativos, né, que faz parte do programa de formação da turma de humanas, e uma das justificativas para que estes momentos, né, acontecessem, ou que esteja acontecendo agora o terceiro encontro. O professor André Benites é formador da área de humanas, e como no programa especial a lei de previdência municipais. Ele fez esta turma mista, nós temos professores 1 e professores 2 de diversas áreas. A repercussão foi grande, né? Muitos educadores pedindo, porque os colegas comentaram sobre o estudo, sobre a reflexão, sobre alguns pontos levantados, algumas questões que foram levantadas. Então, nós assistimos, pedimos para o professor André passar a live, passar esse tema para nós, enquanto Cefens. A supervisora do Cefens, a nossa supervisora Lucelaine, participou. E, então, levantamos a hipótese de uma live. E prontamente o professor André se disponibilizou. E também a nossa formadora, professora e empresária Ana Bem-vinda, do Instituto Ana Bem-vinda, que se dispôs a oportunizar que a live acontecesse por esta plataforma. Então, neste momento, eu agradeço ao professor André e à professora Ana Bem-vinda por esta oportunidade de estarmos aqui juntos para mais um período de discussão e reflexão sobre essa lei. Eu gostaria, se tivermos alguma autoridade, além daqueles que eu já visualizei aqui, mas se tiver mais alguma autoridade, escreva no chat, por gentileza, para que possamos fazer os agradecimentos. Eu agradeço à professora Rejane Cuzin, que ela é do Sumprev, né, uma das conselheiras, ela está presente conosco, e também a todos os professores educadores aqui presentes. Enquanto diretora do Cefens, é uma honra oportunizar este espaço para que possamos entender a importância de lermos, de estudarmos as leis que faz parte da nossa vida, né?
que mexe com a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal também. Então, muito obrigada a todos. O nosso palestrante, professor André Benites, ele é professor de História da Rede Municipal de Sumaré, é coordenador geral do Conselho Municipal de Educação de Sumaré e é professor de Humanas, professor e formador no Centro de Formação, iniciando neste ano conosco. Então, neste momento, a palavra é sua, André. Boa noite e bom encontro a todos nós. Nós pedimos a gentileza de que vocês mantenham os microfones fechados e deixem as questões e as perguntas para o final. Conforme o professor André for falando, vocês podem ir colocando no chat as questões que, ao final da fala dele, da apresentação, eu irei resgatando as perguntas e lançando aqui, tá bom? Passo a palavra, professor André. Boa noite, Márcia. Boa noite aos colegas do Centro de Formação. Boa noite às autoridades que estão conosco. Boa noite aos colegas que estão conosco nessa live promovida pelo Instituto da professora Ana Bem-vinda e o Centro de Formação de Educadores do município de Sumaré. A professora Márcia, diretora do Centro de Formação, ela já fez uma apresentação prévia. Muitos colegas que estão aqui hoje já me conhecem, mas alguns não me conhecem, e até durante a semana ouvimos algumas dúvidas. Quem sou eu? Eu sou o professor André Benites, estou na rede há 7 anos, sou professor de História, leciono desde 2007, leciono na Rede Municipal de Sumaré, nas escolas Nilza Tomazini, na Escola Municipal Leandro Francischini. Este ano eu estou como professor formador da turma de Humanas, no Centro de Formação. Estou no Conselho Municipal de Educação de Sumaré desde 2018 e desde o ano de 2019 eu ocupo a coordenação geral, eu sou o coordenador geral do Conselho Municipal de Educação do município de Sumaré. E inicio a nossa live sobre a Lei 6449/20, já deixando claro que o meu intuito, o nosso intuito, enquanto professores e o Centro de Formação, quando construímos essa live, de forma nenhuma foi ocupar o espaço de fala do Sumprev. De forma nenhuma foi fazer uma análise causídica, uma análise jurídica da lei. A nossa leitura, análise e estudo da lei, ela é uma análise, um estudo puramente pedagógico, que tem por iniciativa estudar a lei, o contexto que ela foi aprovado e as alterações para os professores, inserindo no cotidiano docente o hábito de estudo das leis, principalmente das leis municipais, que são leis que afetam o nosso dia a dia, que afetam a nossa vida. Dentro da formação de Humanas, esse ano eu ocupo como professor formador de Humanas, mas os professores que estiveram antes de mim na formação de Humanas, eles já tinham essa cultura e esse hábito de democraticamente construir entre os pares, entre os professores que fazem a formação de Humanas, o estudo da legislação. Então, a gente não está inventando a roda nem o fogo, já era uma demanda da formação de Humanas, e eu dei sequência, e esse ano, nossos professores de Humanas, eles trouxeram a perspectiva do estudo dessa lei, que alterou a Previdência. Veja que nós fizemos, nas turmas de Humanas, durante o mês de outubro. Então, nós fizemos esse trabalho de análise dessa lei durante o mês de outubro, nas turmas de Humanas, e também na turma mista de professores que fazem a formação no sábado, da qual no mês de outubro eu fui o professor formador. Mediante esse estudo na formação, surgiu a demanda de outros professores formadores, de outros professores, principalmente os professores do ensino fundamental 1, de ter essa formação e a análise e o estudo da lei. Essa proposta foi colocada para o Cefens, eu apresentei esse mesmo estudo para a equipe do Cefens, inclusive estava nesse dia a nossa supervisora no Cefens, e acolheu esse pedido, e aí foi construída essa live, democraticamente, com os intuitos os quais eu coloquei no início. Então, veja que
de forma alguma, como eu disse, eu trouxe o estudo dessa lei para ocupar o lugar de fala do Cefens, para competir com o Cefens, até porque eu não tenho a propriedade de fazer isso, nem a competência, porque desculpa, com o Cefens não, com o Sumprev, eu não tenho a competência nem a propriedade de competir ou querer ocupar o espaço de fala do Sumprev, porque eu não sou advogado e a análise que o Sumprev deve fazer não é a análise que a gente faz. A análise que o Sumprev faz é uma análise puramente técnica e jurídica. Então, eu não tenho a propriedade nem a competência para esse tipo de análise. Por isso, iniciei dizendo que a nossa análise dessa lei ela é puramente pedagógica, informativa, de dar visão, de publicizar uma lei que há um ano, quase, foi aprovada na Câmara Municipal de Sumaré, e até então havia a necessidade dos servidores compreender essa lei e ainda nenhum tipo de fala sobre essa lei. Nós temos dentro do Sumprev conselheiras que são professoras, que fazem parte do quadro do magistério, e acompanhei o trabalho delas e já durante todo o ano o esforço delas solicitando a construção de uma cartilha, a apresentação dela, que foi feita hoje pelo Sumprev. Então era uma pauta já de bastante tempo do Sumprev. Inclusive o Sumprev construiu uma cartilha que ficou assim, ela conseguiu transportar a parte técnica, burocrática da lei para uma cartilha que deixou assim muito fácil para todos e de forma bem dinâmica e pedagógica o entendimento a partir dessa cartilha. Então, não sei se ela já foi publicizada pelo Sumprev, mas eu tive conhecimento da cartilha e achei assim fantástica a simplicidade que foi colocada a lei nessa cartilha para o nosso entendimento. André? Sim. Boa noite. Já está no site, sim. Que bom. Tá bom? Ok. Também tem impressa. Eu tenho também em PDF e foi solicitado pelos professores o compartilhamento nos grupos. Fico à disposição para compartilhar nos grupos do qual faço parte e os nossos formadores também. Então, como eu estava dizendo, quando vocês tiverem acesso à cartilha, vocês vão compreender de forma fácil a legislação, porque realmente ela ficou muito boa. Foi um trabalho muito bem feito pelo Sumprev e nos dá uma perspectiva muito elementar de entendimento dessa lei. Então, a partir dessas questões, é importante, primeiramente, a minha proposta é entender o contexto dessa lei, depois nós vamos ver a regra geral, a regra dos professores, e depois, por fim, os coeficientes de como fica a nossa aposentadoria. Para a gente entender o contexto, a gente precisa entender que, a partir de 2016, no Brasil, começam reformas que não levam a nada nem a lugar nenhum. Reformas trabalhistas que dizem que são feitas para melhorar a vida do trabalhador, mas mergulha o país no desemprego. Uma reforma horrível. Uma reforma da Previdência horrível, feita no âmbito federal, que tira direitos e que massacra o trabalhador, que tira das costas do trabalhador a conta de um rombo que não é culpa do trabalhador. Enfim, aprovada no âmbito federal, essas leis elas vêm para o âmbito estadual e para o âmbito municipal. E aí, essa lei vai chegar no município de Sumaré, vai ser votada na Câmara dos Vereadores, no apagar das luzes do mês de dezembro de 2020, já entre o dia 28 e 29 de dezembro de 2020, sem nenhum tipo de debate com o sindicato, sem nenhum tipo de debate com, por exemplo, os representantes da educação, sem nenhum tipo de divulgação da matéria que constava nessa lei, ela será votada nesse contexto de final de ano, num contexto que a educação, por exemplo, estava de recesso e desmobilizada. Foi votada, foi aprovada e passou a valer. E aí o que essa lei, nesse contexto, vindo do âmbito federal, votada da forma que foi na Câmara Municipal de Sumaré, sem nenhum tipo de debate, sem nenhum tipo de possibilidade de alteração, no apagar das luzes do ano e sem a mobilização dos professores. O que essa lei nos diz? Aí eu vou projetar a lei aqui para que a gente possa acompanhar essa lei e entender o que ela diz.
Todos visualizam a lei? Sim, André. Então, a lei Sim. 64... Oi? Sim. 6449, de 29 de dezembro de 2020. Ela dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social do município de Sumaré, ocupantes de cargo de provimento efetivo e da outras providências. Então, a gente vai agora entender a regra geral. Hoje nós tivemos bastante questionamentos, por exemplo, de recreacionistas, de professores que ocupam cargo em designação, em cargos de gestão, professores que ocuparam esses cargos de gestão via a nossa antiga promoção vertical, que já não existe mais. Então, a lei ela abre para diversas dúvidas. Uma coisa que eu deixei claro nas outras lives é que a leitura e entendimento da lei, ela não necessariamente, no âmbito da nossa formação, ela vem para trazer esclarecimentos, mas ela vem para publicizar, para fazer a leitura, para fazer a reflexão, e é importante que a gente saia daqui também com muitas dúvidas, porque saindo daqui com muitas dúvidas, a gente pode correr atrás dos nossos direitos e questionar quem é o responsável real para que essas dúvidas sejam sanadas. E o responsável real ele tem que dar conta de responder essas dúvidas no âmbito das especificidades. Então, por que a gente não fez a leitura, por exemplo, de tudo que contempla a lei? Porque dentro da educação nós temos diversas especificidades, nós temos casos, cada um está num tempo de idade, num tempo de serviço. Então, se a gente fosse entrar em todas as especificidades, a gente não conseguiria terminar esse estudo em tempo hábil. Mas o que ela fala da regra geral? Então, no artigo 2º, os servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos serão aposentados voluntariamente, observando cumulativamente os seguintes requisitos. Então, é preciso que fique bem destacado. Aposentados voluntariamente, observando cumulativamente os seguintes requisitos. 62 anos de idade se mulher, 65 anos de idade se homem. Veja que aqui eu estou tratando da regra geral, tá? Depois nós vamos ver a regra específica do magistério. Alguém dentro do magistério entra nessa regra geral? Sim. Por exemplo, os recreacionistas entram nessa regra geral, trabalhadores da educação. Os professores que acessaram cargos de orientação pedagógica, coordenação pedagógica, direção auxiliar e direção da unidade escolar. Esses que acessaram via o acesso, que tem o cargo de diretor, o cargo de coordenador pedagógico, e não são designados, eles também entram pela regra geral. Então, 62 anos de idade se mulher, 65 anos de idade se homem, 25 anos de tempo de contribuição, tempo mínimo de 10 anos de efetivo serviço público e 5 anos no cargo de efetivo em que for concedida a aposentadoria. Aí depois nós temos a questão das aposentadorias especiais, que são casos específicos. Nós temos a aposentadoria daqueles que são PCD, que são casos específicos, pessoas com deficiência. E aí a gente vai para a aposentadoria do professor. Então, o titular de cargo efetivo, no artigo 4º, o titular de cargo efetivo de professor será aposentado, observado cumulativamente os seguintes requisitos. 60 anos de idade, se homem, 57 anos de idade, se mulher. 25 anos de tempo de contribuição, exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. 3. 10 anos de efetivo exercício de serviço público. E 4. 5 anos no cargo efetivo que for concedida a aposentadoria. E aí, ele destaca o parágrafo único sobre as funções do magistério na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Uma coisa que foi perguntada para a gente nas duas lives que eu fiz, antes da live que foi feita hoje pelo Sumprev,
que nos trouxe, como eu havia dito na outra live, que era muito importante que todos os servidores da educação pudessem participar da live do Sumprev hoje, porque ela trouxe algumas informações esclarecedoras, outras informações avassaladoras, então era muito importante a participação dela. Veja que uma das grandes perguntas que foi feita a mim durante as nossas 2 lives foram respondidas, de certa forma, hoje pela doutora Magadá, na live do Sumprev, que era, e o professor, que continua como professor, mas foi designado orientador, coordenador, vice-diretor, diretor. Como ele se aposenta? Ele se aposenta pela aposentadoria especial ou não? Então, veja que até então, a minha resposta foi, abre-se uma brecha na lei e nós não temos essa resposta, porque a lei poderia entender que ele está no desvio de função designado, num cargo que não é um cargo que está dentro da sala de aula, ou a lei pode entender que ele está está em um cargo designado em serviço da educação, mas continua professor. Então, eu disse que havia uma brecha na lei e que deveria ser respondida mediante uma interpretação jurídica. Hoje, sobre esse questionamento, a advogada, ela informou o seguinte aspecto. O professor que acessou, via a antiga promoção vertical, que tem como cargo, que deixou de ser professor, e o seu cargo hoje é diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, orientador, ele perdeu o direito da aposentadoria especial. Mas aquele que continua como cargo de professor, ele continua professor, ele não mudou o seu cargo, está designado a serviço da Secretaria Municipal de Educação, mesmo não estando na sala de aula, em outro cargo, de coordenador, orientador, vice-diretor ou diretor, ele tem o direito à aposentadoria especial. Mas veja, a nossa lei, ela é muito clara quando ela diz sala de aula. E tem que estar em exercício da sala de aula. Entretanto, isso que a advogada nos colocou hoje, que ele tem o direito, nós não encontramos isso em nenhum lugar na lei, nessa lei, 6449. E ela deixou bem claro, isso é uma jurisprudência do STF que concedeu, que entendeu, foi um entendimento do STF, não está na nossa lei, é uma jurisprudência favorável àqueles que ocupam esse cargo em designação. Então, aí basta entender se é muito importante que a gente guarde essa fala da advogada, porque quando formos entrar com nossas aposentadorias, nós precisaremos entrar na justiça para conseguir essa jurisprudência, aqueles que estiverem nessa situação, ou já é um entendimento do Sumprev, mesmo não estando na redação da lei, e será concedido mediante guardar esse no município do nossa dos fins, ela foi, de certa forma, respondida hoje pela advogada na live. Então, fica aqui a aposentadoria especial do professor. E aí nós temos, por exemplo, para o professor, nós temos 2 regras de... 2 regras dentro do professor de aposentadoria também, que são regras de transição. Nas minhas 2 lives, eu nem tratei da questão do tempo de pedágio, do pagamento de pedágio, porque a questão do pedágio, ela é muito específica e ela vai variar, ela é diversa, ela é polissêmica. Ela vai variar individualmente conforme aquele que pede caso a caso. Então, como não é uma questão geral, como, por exemplo, a regra geral é um entendimento geral. A regra do professor, né, aposentadoria especial, até um certo ponto, ela é geral. E aí, a questão dos pedágios, elas são questões específicas. Por exemplo, é possível que no pedágio,
e aí vai variar do tempo que o professor tem que cumprir ou não esse pedágio, que o cálculo previdenciário dele mude, que seja diferente daquele que, por exemplo, como eu, sou novo de rede e tem aí toda uma trajetória. Então, a gente depois, nós vamos ver esse cálculo previdenciário, tá? Então, nós temos a primeira, as regras de transição, a primeira regra geral para o servidor público que não está inserido no quadro do magistério, ou aqueles que estão no quadro de magistério e têm o cargo efetivo como diretor e tal. Então, o servidor público municipal que tem ingressado no serviço público vinculado ao regime próprio de previdência social, em cargo efetivo até a data de entrada em vigor da lei, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. 1. 56 anos de idade se mulher. Veja, gente, voltando, é preciso, quando a gente faz a leitura desse artigo, é preciso sempre entender e destacar que é necessário preencher cumulativamente os seguintes requisitos. 56 anos de idade se mulher, 61 anos de idade se homem. Observando esse disposto. 2. 30 anos de tempo de contribuição se mulher, 35 anos de tempo de contribuição se homem. 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. E somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações equivalentes a 87 pontos se mulher e 97 pontos se homem. Tá? Observando sempre os dispostos aqui do segundo e o terceiro desse artigo, dos incisos aqui. A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima que se refere ao inciso 1 será de 57 anos de idade se mulher e 62 anos de idade se homem. Então, veja, 1º de janeiro de 2022, se você tinha, professora, 57 anos completos, ou 30 anos de tempo de contribuição, ou 20 anos de efetivo exercício do serviço público, ou 5 anos do cargo efetivo que você pede aposentadoria, ou os 87 pontos, você já estaria apto para se aposentar. Tá? Mas precisa se aposentar? Veja que a gente tem no serviço público uma prerrogativa que é a aposentadoria compulsória. Então, mesmo que você já deu o seu tempo, nós temos a questão do abono de permanência e a legislação nos permite até 75 anos o trabalho. E aí, a partir dos 75 anos, aposentadoria compulsória. Dentro da educação, dentro do quadro do magistério, nós temos alguns professores que já estão aí quase com a aposentadoria compulsória. Eu conheço alguns que já têm quase a idade de 75 anos. E aí a gente vai para a segunda regra geral. 57 anos se mulher, 60 homens, 20 anos de efetivo serviço público, se for homem, 35 anos, mulher, 30 anos, os 20 anos é para homem e para mulher, e os 5 anos no cargo efetivo em que se der aposentadoria para homem e para mulher. E aí, período adicional de contribuição correspondente ao tempo que na data de entrada em vigor desta lei faltará para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2. Então, essas são as duas regras gerais. Então, da aposentadoria do professor, primeira regra geral. Para o titular de cargo de professor, que tem ingressado no serviço público em cargo efetivo vinculado ao regime próprio de previdência social, até a data de entrada em vigor desta lei, e comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio,
os requisitos para aposentadoria serão cumulativamente os seguintes: 51 anos de idade se mulher, 56 anos de idade se homem, 25 anos de tempo de contribuição se mulher, 30 anos de tempo de contribuição se homem, 20 anos efetivo de exercício de serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se der aposentadoria. E somatório da idade no tempo de contribuição, incluídas as frações equivalentes a 82 pontos se mulher, 92 pontos se homem. E aí, a partir de 1º de janeiro de 2022, veja que esses 51 e 56 é no ato da promulgação da lei. A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima fica 52 anos de idade de mulher e 57 para homem. Para aqueles que, como eu estou lendo aqui, estão dentro aí dessa questão dos já com 57 e 52, com 25 anos ou 30 anos, com 20 anos ou 5 anos no cargo de efetivo público. Então, é muito importante destacar esses pontos, porque, veja, eu entrei na rede, o ano passado eu tinha 3 anos de rede, e aí eu já tinha 57 anos. É claro que a gente não tem nenhum caso assim, porque o último concurso público que foi feito no município de Sumaré foi há quase 10 anos atrás, tirando esse concurso que tivemos agora. Então, a gente não tem nenhum nessa questão, tá? A segunda regra. Basicamente, a segunda regra, ela já 52 anos de idade se mulher, 55 anos de idade se homem, 25 anos de tempo de contribuição, 30 anos de tempo de contribuição se homem, 20 anos de efetivo exercício, 5 anos de cargo efetivo, e aí período adicional de contribuição, correspondente ao tempo de data de entrada em vigor desta lei, que falta para atingir o tempo mínimo de contribuição no inciso 2. E aí a gente vai para a parte da lei que, dentro dos nossos estudos que fizemos nas turmas de formação, é a parte mais chocante da lei, é a parte que mais traz prejuízo para o professor, para o servidor como um todo, que é o cálculo dos proventos. Veja que, a princípio, nós fizemos algumas contas de quanto tempo o trabalhador ele teria que ter para aposentar com 100% do seu ganho. Então, nós fizemos algumas hipóteses. Hoje também essas mesmas hipóteses foram feitas na live do Sumprev. E aí teve um momento que, tanto nas nossas hipóteses, como hoje eu ouvi na live do Sumprev, se o trabalhador trabalhar 40 anos, de acordo aí com o cálculo de proventos, ele terá 100% ou ultrapassará os 100%. Impossível. Impossível, porque a partir do momento que a primeira regra simples de fazer esse cálculo é a partir dos trabalhadores que entraram a partir de 1994, 100% da contribuição, da média da contribuição previdenciária, a gente já não tem 100% de forma alguma. Porque quando eu pego 100% para fazer o cálculo previdenciário, eu estou pegando os primeiros cálculos lá quando eu entro na jornada mínima, que são valores diferentes dos últimos cálculos. Então, quando eu faço a média desses 100, eu já jogo para baixo, nessa conta simples aritmética, o valor já diferente do que eu ganho na ativa. Então, o cálculo começa dessa forma. 100% para trabalhadores que iniciaram o serviço público a partir de 94, 100%, uma regra simples de 100% das contribuições, uma média de 100%. Depois, coloca-se um corte de 60% em cima do 100%.
Então, veja, quando eu coloco esse corte de 60%, e aí depois eu tenho 2 pontos percentuais a cada ano trabalhado, eu só vou conseguir aumentar o meu ganho da aposentadoria e tentar aproximar da ativa a partir de 20 anos, do que eu trabalhar além de 20 anos, que eu terei o acréscimo de 2 pontos percentuais a cada ano trabalhado. Então, basicamente, a primeira média simples de 100% do meu cálculo previdenciário, depois aplica-se o 60%, e aí, após o que eu trabalhar além de 20 anos, 2% em cima de cada ano. Então, se eu me aposento com 25 anos, eu terei 100% da minha média de contribuição, eu terei o 60% aplicado, e aí, a partir dos 20 anos, que são 5 anos, 2 pontos a cada ano, mais 10%. Então, a minha aposentadoria ela chegaria próximo a 70% do que eu ganho na ativa. É avassalador. É assim, a destruição da Previdência na perspectiva do servidor, né? Que está pagando uma conta que ele nem sabe se deve essa conta para o Estado, mas é da aposentadoria dele que está sendo tirada. Porque aposentar com 60%, com 70%, com 80% do que você ganha na ativa é um prejuízo gigantesco. Mas não é específico nosso de Sumaré. Isso aí é geral. É o que aconteceu no Brasil, e não só nós, no município de Sumaré, não é uma especificidade nossa, temos esses cálculos aí. E aí a gente tem também a questão da emenda constitucional 41, que diz que aqueles que entraram no serviço público até dezembro de 2003, eles têm a integralidade. É claro que, na nossa lei, além de ter entrado até dezembro de 2003, tem algumas outras regras. Mas, alguns colegas, por exemplo, que lecionam no Estado, eles compartilharam comigo a seguinte perspectiva. São colegas que já trabalharam aqui na rede, ou que ainda estão aqui na rede, e que estão se aposentando pelo Estado, que entraram antes de dezembro de 2003. Eles tiveram todo a sexta parte, os quinquênios, tudo, e aí veio a primeira aposentadoria. E aí o Estado, ele não deu de imediato a integralidade mediante a garantia da lei da emenda constitucional 41. E aí entraram na justiça, e alguns conseguiram na justiça depois recalcular a aposentadoria, chegando na integralidade, garantidos pela emenda constitucional 41, que garante aquele que entrou no serviço público, no cargo público. É muito importante que isso seja frisado, porque é a redação da lei, os servidores que entraram com cargos públicos. Essa informação que sabe do que eu estou falando? Sobre aquele negócio que eu falei da gente receber um dinheiro, não é esse outro, lembra que eu falei do Fundo de Garantia? Então, continuando, é muito importante entender aqueles servidores que entraram antes de 2003, que é preciso que seja o cargo público, não o emprego público. O cargo público, até dezembro de 2003, tem aí a garantia do artigo 41. Então, essa foi o nosso estudo dentro da formação, do contexto que essa lei foi aprovada, no contexto de país, no contexto federal, no contexto estadual, no contexto municipal, e os aspectos mais determinantes dessa lei que influenciam a nossa vida. Veja que, dentre as questões que hoje nós ouvimos, aqueles que acompanharam a live do Sumprev, uma das questões que chocou foi a questão da apresentação da emenda constitucional 103, em alguns trechos, e da perspectiva jurídica que a doutora Magadara apresenta, de que isso para mim é chocante, é avassalador, e chega a ser, de certa forma, precisa entrar na justiça, que ela afirma que dentro do município de Sumaré, os professores, eles não serão considerados a especificidade do magistério, que é da ampliação da carreira do professor, resguardada pela 3773 e as suas alterações,
e ela coloca que o professor, que o Sumprev, ele verifica o cálculo previdenciário do professor através da portaria de contratação. E que a portaria de contratação, se a gente olhar a portaria de contratação, a maioria dos professores que entraram no serviço público de Sumaré, a portaria de contratação garante a eles uma jornada mínima, uma jornada de 100 horas. E aí os professores vão aposentar pela jornada mínima, pela jornada que entraram no serviço público mediante a portaria em Sumaré. Eu nunca vi isso na minha vida em lugar nenhum. Eu penso que isso cabe, né, os servidores, nós, enquanto coletivo, procurar um advogado especialista em direito, nesse direito trabalhista, para verificarmos essa questão, porque nós temos as especificidades do magistério, e dentro dessas especificidades do magistério, o professor amplia, e segundo ela, não é jornada, não configura jornada aquilo que você entra e permanece, mas não há uma permanência. Veja que, e aí eu vi que foi colocado, mas nós contribuímos, porque a princípio estava falando da jornada de 240 horas, de que o Sumprev já tinha sinalizado a devolução dos últimos 5 anos daqueles que foram, que contribuíram, e que essa contribuição, segundo a advogada, em cima daquilo que é suplementação, ela é irregular e deve ser devolvida os últimos 5 anos aos trabalhadores que tiveram a taxação em cima das horas suplementares. Mas nessa outra perspectiva que ela fala, por exemplo, eu vou colocar o meu caso. Eu entrei na rede com uma jornada de 100 horas e nesses 7 anos eu ampliei, conforme a legislação, a 3773, suas alterações, para uma jornada de 200 horas. E aí, todos os anos, eu suplemento 40. Então, veja, se eu não vou aposentar com a minha jornada, depois de 30 anos de trabalho, se eu continuar na jornada de 200 horas, e eu não for me aposentar pelas 200 horas, então, nesses últimos 5 anos, tudo que foi descontado da minha jornada em cima de 140 horas nos últimos 5 anos, naquilo que eu ampliei, naquilo que eu suplementei, está irregular, precisa ser devolvido. Isso foi a fala da advogada. Se nós vamos aposentar apenas com a jornada inicial, mesmo aquilo que nós garantimos pela lei de ampliação, que não é não é gratificação, não é variável, ampliação não é gratificação, não é variável, é jornada de trabalho. E o município, dentro da lei, ele contempla essas jornadas. Então, assim, e aí fica as contradições, porque se nós vamos ter um cálculo de 100% das contribuições, e se daqui 30 anos eles ainda continuarem descontando em cima da jornada de 200 horas, o meu cálculo será em cima das contribuições, desde a minha primeira, da minha primeira contribuição, em cima de 100 horas, e da última, se eu tiver 200 horas. Então, tem algumas coisas que, como eu disse, ainda continuam como dúvida, e isso não é ruim, gente, não é ruim dúvida. A dúvida, ela é importante, é bom que tenha dúvida, porque a dúvida nos faz buscar o entendimento, e caso esse entendimento ainda não se estabeleça como inconformidade, nos faz procurar a justiça para garantir aquilo que a gente entende que é o nosso direito. E aí quem vai dizer se é direito ou não é o juiz. Tá? Então, eu penso que, mesmo depois das nossas lives aqui, com esse caráter pedagógico, de dar visibilidade à lei, de deixar os pontos mais específicos da lei, depois da live que o Sumprev fez hoje, ainda seguimos com muitas dúvidas e muitos questionamentos, e alguns questionamentos, penso eu, que só a justiça poderá resolver. Então, esse foi o estudo que fizemos da lei, nas nossas formações continuadas, inclusive hoje, enquanto caráter formativo. Eu encerro a minha fala nesse momento, devolvo a palavra à mediação dessa live para que ela faça essa mediação das perguntas, das questões, e abra o espaço de fala para aqueles que estão participando da live e da nossa formação. Obrigada, professor André. Parabéns pela sua apresentação. Nós temos algumas perguntas, eu vou pela ordem aqui. A recreacionista Nádia Gomes,
ela coloca assim: hoje, a palestrante do Sumprev disse que essa lei é só para quem entrar depois da data da lei. Ela não faz uma pergunta, né? Ela põe uma... A 6449? Isso. É essa lei, né, Nádia, que você está falando? Nádia? Não sei se Nádia Gomes, você está conosco? Ela falou que sim. Não, essa lei não é válida para quem entrar depois da lei. Eu entrei em 2014 e essa lei é válida para mim. Eu estou enquadrado, meu regime de previdência está enquadrado sob essa lei. Essa lei, quem não está enquadrado por ela é quem já tinha dado tempo de aposentadoria, ou aquela regra 1 e aquela 2, regra geral, que já tinha aqueles anos que eu citei, em dezembro de 2020 ou em 1º de janeiro de 2022. Quem já estava ali praticamente aposentado, que aí vai se aposentar mediante o regime anterior. Mas não, ela não é válida para quem vai entrar, ela é válida para todos nós que ainda não tínhamos o tempo correto para a aposentadoria. Obrigada, André. Célia Manchado, ela pergunta: como fica a transição para os que não são professores? Olha, para quem não está dentro do quadro do magistério, a transição ela fica na primeira regra geral de transição. Então, ela tem a regra 1 e a regra 2. Ela é muito próxima. Veja, nós havíamos debatido isso e hoje foi citado, inclusive, aquilo que debatemos nas outras lives. A doutora Magadar, ela fez a seguinte afirmação, de que o distanciamento da regra geral para a aposentadoria do professor é muito curto. A diferença é muito pouca. Mas quem não está incluído dentro do quadro do magistério, quem não está em sala de aula enquanto professor, quem não ocupa cargo de gestão por meio da designação, esses ficarão por meio da regra geral e das 2 regras de transição da regra geral, como todos os outros servidores, ou aqueles que estão dentro do quadro magistério que não pertencem, que não estão em sala de aula. Se você quiser, a gente retoma aqui as idades. Célia Manchado, você quer que retoma? Não, tranquilo, deu para entender, obrigada. A professora Adriana, ela coloca 70%? Quem dobra, então? Desculpa, Márcia, não te ouvi o final. 70%? Um espanto. Quem dobra, então? Como fica? Então, veja, outra coisa que nós falamos durante as nossas lives e que hoje também foi falado na live do Sumprev, foi importantíssimo que a live do Sumprev falou isso, porque aí não fica uma coisa, caminha junto com o raciocínio que tivemos no estudo da lei. É preciso entender como que é essa sua dobra. Você tem 2 cargos no município? São 2 cargos efetivos? Ou essa sua dobra é suplementação? É hora extra? Então, veja, pela emenda constitucional 103, como bem citou a advogada, tudo aquilo que não da jornada do professor, exclusiva da hora extra, adicional noturno, suplementação, não deve ser taxado para contribuição e não entra no fator de previdenciário. Então, já não deve fazer parte. Aqueles que estão tendo descontado suplementação, por exemplo, segundo eles, têm que fazer um pedido ao Sumprev para que isso seja revisto e seja devolvido para o professor os últimos 5 anos. Posso falar? Por favor, Regiane. Não é o Sumprev, André. Boa noite a todo mundo. A gente precisa deixar claro que o Sumprev, ele não desconta aos 14%, aos 11%, tá?
é o executivo, é a prefeitura. Então, é o 8º ano que eu estou como conselheira do Sumprev, nós indeferimos a aposentadoria perante a legalidade do Tribunal de Contas, você bem sabe disso, e perante a legalidade das leis. Então, é assim, o pedido de ressarcimento das 40 horas que excede o que é as 200, ela tem que ser feita para a Prefeitura Municipal, para o RH. A gente não desconta, a gente não faz folha de pagamento, quando eu falo assim, o fundo, tá? E se alguém, alguma coisa que eu puder esclarecer, se você quiser, eu também posso ajudar nesse sentido, entendeu? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Veja, então, assim, obrigado pelo acréscimo, realmente, foi dito isso hoje na live, não é o Sumprev, como você disse, especificamente, obrigado aí por fazer a correção, que tem a prerrogativa de fazer folha de pagamento e fazer o desconto. Então, veja, não é o Sumprev que está descontando errado, certo, do servidor. Se há o desconto, como você disse, é a folha de pagamento, é a prefeitura e deve ser encaminhado a ele. Eu vou fazer um breve histórico, só um pouquinho, André. Só para concluir a minha pergunta. Tá. Então, veja, se eu faço esse encaminhamento, a prefeitura defere, realmente está sendo descontando errado. Quem faz o pagamento? O fundo, de qual fundo esse pagamento vai sair? Não é do nosso. Não é do nosso do fundo, é da prefeitura. Então, mas o desconto, ele é feito pela prefeitura, ele vai para algum fundo, ele vai para o Sumprev, esse desconto, não? O repasse, você está falando? O repasse. O repasse vai, porque ele vai para a conta direto do fundo. Então, esse repasse ele foi feito, depois que foi feita a cobrança irregular pelo RH Prefeitura, quem fará a devolução do repasse é o Sumprev, certo? Para os ativos, não. A prefeitura. A prefeitura mesmo. Só dos aposentados, então. É a responsabilidade da folha do fundo. Especificamente dos aposentados daí. Não, eu falei mesmo. Lá já está. Tinha projeto de lei específico para regulamentar. Eu estou lá, esse é o 8º ano, a gente vem falando, é um processo moroso para que isso acontecesse, que internasse esse dinheiro para os servidores. A gente entrou na legislação que nós temos emprego público, que são cientistas, em 3, mudou-se algum coisa, nós tornamos cargo público. Então, juridicamente, tem muito diferença isso. Já 10 é o último que eu tenho no fundo. As aposentadorias fazemos de professor, a diferença salarial que vem de coisa que são direitos que elas já tinham, não dá diferença de 90, 100 reais, 200 reais. Para professor, a diferença se torna maior para o gestor de cargo, que são as meninas que tiveram acesso vertical, que aí dá uma diferença grande de média salarial, diminui uma quantidade. Mas de professor, não dá uma diferença de 100 reais, e não, mesmo porque a gente não tem integralidade e paridade. Tá bom? Obrigada. Se precisar de mais alguma coisa. Eu queria dizer que a perspectiva de ter você na live é bacana, porque você traz algumas perspectivas que a gente não está inserido. Então, muito obrigado aí pelos seus acréscimos. Não, porque assim, fica muito... Eu sou professora, eu tenho 23 anos na rede, eu vi aqui a Cris perguntando, assim, é uma angústia muito grande. Sim. Então, é assim, é muita angústia, é muita mudança, a gente pegou trocentas mudanças, e como você bem colocou no início, a reforma da Previdência, ela veio para acabar com o funcionário, certo? Com o servidor público. E o que eu tenho visto de aposentadorias, que a gente tem de meninas que se aposentaram, que é da minha... Foi um pouquinho anterior a mim, eu estou dizendo de professor, tá? Não estou dizendo de gestor de acesso vertical. Ela dá uma diferença pelos cálculos que é feito, que aí é o especialista que faz, não somos nós, conselheiros, dá uma diferença entre 100 e 150 reais. É isso que a gente tem, tá? Se você precisar de mais alguma coisa, eu estou por aqui. Eu quero destacar a fala que eu fiz nas outras lives,
que também foi uma fala que foi colocada hoje na reunião do Sumprev, e assim, algumas coisas foram bacanas porque coincidiram com as falas do estudo que a gente está fazendo e da perspectiva jurídica que foi trazida hoje pela live do André, Sumprev. A fala que eu fiz foi assim, é importante entender que o Sumprev, para deferir ou indeferir aposentadorias, ele está amparado pela legislação, ele tem o Ministério Público, ele tem as legislações federais que ele precisa seguir, ele tem todas então, assim, ele não é uma decisão do Sumprev, olha, eu aprovo, eu desaprovo, isso aqui está na lei, isso aqui não está, isso aqui passou. Então, eu disse isso nas outras lives e destaco nessa live também, porque foi dito hoje isso, que, assim, é preciso estar atento, além da nossa legislação municipal, das alterações que são maiores. E as maiores. Federal, que impedem algumas coisas que ainda que parecem estar como garantias nossas, mas vão esbarrar em outras legislações maiores. Por isso que eu disse que questões que o nosso intuito é uma análise pedagógica da lei, não é técnica, e aí cada caso é um caso. A gente pode ter, tivemos live com 300 professores, e ali tem 300 casos diferentes um do outro. Então, 1.000, vamos colocar 5.000, né, o funcionalismo. Então, assim, então, acho que a importância dessas questões é realmente dizer, olha, a lei é essa, leia, estude, conheça, se você tem dúvida ou se acha prejudicado, corra atrás. É um movimento nosso. Se acalme. Exatamente. Eu acho legal isso daí, eu falei hoje para a doutora Magadari, entendeu? Esse é o 8º ano, eu acho assim, a gente vinha pedindo muito tempo. Eu acho que enquanto não me candidatei novamente, entendeu? Pelo processo, não quero mais, mas eu acho que as pessoas, você, enquanto representante do conselho, você poderia ir lá, assim, as pessoas que representam alguma coisa, falar assim, olha, eu queria que vocês fizessem um esclarecimento aponta, sabe assim, eu pedi na última reunião nossa que a doutora Magadar, que é a assessoria jurídica do fundo, tivesse nas reuniões, porque a gente tem reuniões que a gente não tem amparo legal, porque eu sou professora, eu não sou advogada de fundo, de previdência própria, entendeu? Para amparar. Então, é assim, a gente precisa ter amparo legal para que as pessoas não fiquem tão desmotivadas, entendeu? Sim. Muito bom. Mas se vocês precisarem, eu estou por aqui. Eu agradeço seus acréscimos, devolvo a palavra para a Márcia, que está fazendo a mediação, para verificação se ainda há perguntas no chat. Não. Obrigada, André. Obrigada, Rejane, realmente pelos acréscimos. É sempre muito bem-vindo e esclarecedor. A professora, eu acredito que a professora Érica Tanaka, ela fez uma pergunta, eu vou ler, mas já adianto para a professora que nós estamos falando aqui da Previdência Municipal. Ela pergunta, queria saber se quem entrou no Estado antes de 2003, mas era categoria F, estável, se conta para essa lei. André? Veja que, assim, o professor ele tem que ver de onde ele vai pedir a sua aposentadoria. A legislação do Estado, ela tem algumas especificidades e algumas diferenças da nossa legislação, mesmo vindo da mesma reforma da Previdência em âmbito federal. Aí, assim, na pergunta da professora, é importante entender o seguinte, ela vai trazer esse tempo para o município, ou são duas aposentadorias distintas? Ela ainda continua no Estado e vai se aposentar pelo Estado, ou vai trazer algum tempo de serviço do magistério para o município? Porque se é trazer tempo de serviço, ela pode pedir a certidão, se ela já exonerou no Estado, tudo que não foi concomitante, ela pode trazer como tempo de serviço, mas eu acredito que, como se ela não entrou na rede municipal até dezembro de 2003, por exemplo, eu não sei se a pergunta dela é referente às garantias da emenda constitucional 41, porque nós tivemos uma pergunta assim, olha, eu entrei no Estado em 99 e exonerei em 2007. Aí, em 2007, eu entrei na rede municipal de Sumaré. Eu vou trazer esse tempo para Sumaré. Eu tenho direito?
garantido pela emenda constitucional 41? Veja, a minha análise não é técnica, então pode ser que eu me equivoque aqui, mas se ela entrou em 2008 no município de Sumaré, então a aposentadoria dela de Sumaré, ela não tem, ela entrou depois de 2003, ela não está garantida por essa lei. O tempo que ela traz do Estado, que é referente ao tempo que ela estava protegida por essa lei, ele vai servir apenas para acréscimo de tempo, e parece que foi mais ou menos isso que a doutora Magadar também disse hoje na live do Sumprev. Então, eu só queria entender melhor se é referente a isso mesmo que ela pergunta, se é só sobre acréscimo de tempo, ou se ela vai se aposentar nas duas, ou se ela pergunta se tem a garantia da emenda 41, porque ela entrou no Estado antes de 2003 e pode me trazer isso para o município. Professora Érica Tanaka, você gostaria de abrir seu microfone e complementar, por gentileza? Oi, sim, boa noite a todos. Boa noite, É exatamente isso que eu queria saber, né? Que eu iria trazer esse tempo de serviço para somar, né? Porque não é concomitante com a prefeitura nem nada. O tempo que eu trabalhei no Estado e tem a certidão, né? Do tempo de trabalho, e eu já era categoria F em 2013, né? Como era como professora também, eu queria saber se tinha a garantia dessa aposentadoria especial protegida por essa lei de 2003. Aí, não sei, eu acho que é uma situação um pouco complicada que talvez realmente teria que colocar na mão de um advogado. Um amparo jurídico. Isso. A gente só tem, assim, a gente tem hipóteses, né? Por exemplo, você era categoria F. A emenda constitucional 41, ela fala em cargo efetivo no cargo público. O Estado considera a categoria F como efetivo? Na verdade, sim, tem uma estabilidade, né? O categoria F é o estável. Sim. E é assim, ele tem... Tem certidão de contribuição? Tem certidão, tudo. Tem certidão de contribuição? Sim, tem certidão de contribuição. Você já pediu? Não, eu não pedi, mas assim, só ir até na minha sede, né? Na minha última escola, que era a minha sede, e pedir essa certidão. Mas é que eu não trouxe, na verdade, eu não trouxe meu tempo de serviço nem do Estado, nem do outro município que eu trabalhei durante 8 anos também, eu ainda não trouxe. Eu estou quase 8 anos aqui no município, né, de Sumaré, e eu fui saindo de um para entrar no outro, na verdade, né? Eu tenho todas as certidões, assim, é só ir lá e requerer e trazer para cá, mas ainda não trouxe, até porque desde que eu entrei no município começou assim essa questão de instabilidade, né, que falavam da estabilidade do Sumprev, então eu assim ainda não trouxe, como estava tão longe, né, da aposentadoria, eu não me preocupei em trazer. Mas, André, posso só completando aí, né? Porque eu também deixei o Estado, vim para o município e, assim, professora, realmente precisa pedir, porque demora, tá? A minha certidão ainda não saiu, então demora. É importante você ir até a sua última escola ou a sua sede, né? Se você ainda está no Estado também, e pedir a certidão de tempo. Na verdade, essa certidão já estão prontas, já eram 3 meses. Quando eu pedi exoneração, porque até mesmo no Estado como categoria F, a gente tem que fazer um pedido de exoneração de próprio punho, né? E a secretária né, me pediu 3 meses, né, de prazo para poder estar fazendo essa certidão, né? E no RH do outro município também eu poderia ter retirado já essa certidão 3 meses depois que eu terminei o meu trabalho, né, que eu exonerei. Então, assim, ela provavelmente estão lá, tudo pronto, é só realmente retirar e, no caso, né, entregar no Sumprev. Olha, Érica, eu acho que era importante, né, como foi dito hoje pela advogada, se você tem as certidões, não é concomitante, você tem a prerrogativa de trazer para o município para contagem de tempo em aposentadoria. Mas aí cabe também uma verificação jurídica sobre essa questão da emenda constitucional 41, porque aí são 2 regimes diferentes, né? O último regime, o regime que você vai pedir aposentadoria, você entrou depois de 2003, né? Sim, com certeza, bem depois, né? Mas, enfim... levar essa consideração.
tem que ir atrás, tem que ir atrás. Tem que ver na parte jurídica, né? Sim. Mas, assim, o meu entendimento é que teria por conta de ser ingresso no serviço público e era como professora, né? Não era outro cargo nem nada. Sim. Érica, peça a sua certidão, encaminhe, vai até o Sumprev e fala com o Sandro. Aí Certo. é uma pessoa especificamente que vai te dizer se você tem ou não o direito, entendeu? Sim, vou fazer isso, vou providenciar as certidões e vou encaminhar, né, para saber melhor, assim, né, e também, dependendo, eu acho que até vale a pena ver um advogado também que seja, assim, né, que saiba exatamente, assim, a especificidade, né, do trabalho e tudo mais, se isso realmente contaria ou não, né, porque no meu caso, por exemplo, se eu não for pegar essa lei, eu vou, acredito que até atingir a idade, vou trabalhar mais de 40 anos, né, como professora. Então, assim, seria... e para me aposentar com, né, aquela porcentagem de 70% no máximo, que eu atingiria, 80%, não sei, por conta do tempo que iria passar dos 25 anos, né? Eu já tenho quase 22 anos, né, de magistério. Então, por conta disso, assim, queria passar muito, muito tempo mesmo, assim, né, no meu caso. E sendo que eu já lecionava, né? Por isso que é importante você trazer para onde você pretende se aposentar esse tempo de serviço não concomitante. Ele te ajuda nisso. Sim, ok. Muito obrigada, tá? Isso mesmo. Eu agradeço, Érica. Agradecemos, professora Érica. Passamos para mais uma pergunta, professora André. Sim. É a professora Cláudia. Acredito que é isso. Ela coloca: para o especialista, será desconsiderado todo o tempo de professor? Tenho 20 anos de sala de aula e 5 anos como especialista. Então, olha, essa foi uma questão que perpassou pelas nossas lives e a gente tinha aí o entendimento de que havia uma brecha, mas hoje é categórico a resposta da advogada. Não está na lei, não está na redação da lei. Segundo a advogada, isso era uma jurisprudência do Supremo de que o especialista, como ele muda de cargo, ele vai para um outro cargo, ele deixa o cargo de professor e vai para o cargo de diretor, ele perde a aposentadoria especial. Caso ele vá, igual nós tínhamos na promoção vertical. Porque, veja, se você fosse concurso público aqui, se você tivesse 20 anos como professor e fosse, igual aconteceu no Estado, com os professores do Estado, professores que tinham lá 20 anos como professor, fizeram um concurso do Estado, foram chamados como diretor. Eles começaram do zero. Então, se fosse um concurso público e você passasse para o cargo de diretor ou de coordenadora pedagógica, você entraria num concurso novo e começaria praticamente do zero em algumas questões, né? Então, assim, é bem complicado a resposta, mas é jurisprudência, foi julgado e abriu-se essa jurisprudência. Se você fosse designada, você teria aposentadoria especial, mas como é um cargo e você é efetiva nesse cargo, você perdeu a aposentadoria especial. Mas, veja, eu não desconsidero a hipótese de você procurar um advogado, consultar e entrar na justiça. Não desconsidero. A gente sabe que o direito ele tem várias questões. E no final de tudo, quem vai bater o martelo é o juiz. No caso das meninas de cargo, que teve promoção vertical, tem o TAC, né, André, que foi homologado lá em 2000 e... Não lembro o ano, eu estou ruim de memória. 13, acho que é 2013, Regiane. Que acabou o acesso vertical, né? Sim, que acabou. No Ministério do Trabalho, né? Exatamente. E aí a gente tinha a oportunidade de compor esse cargo, que, na minha opinião, enquanto professor, enquanto conselheiro da educação no município, a
a melhor forma de compor esse cargo seria via concurso público. Entretanto, aí a gente tem hoje a designação, que também não era a pior das hipóteses, porque a gente tinha hipótese pior de compor esse cargo. Fora. Exatamente. Então, naquele momento, Era o que tinha. eu tinha menos pior, porque as outras perspectivas fora isso e concurso público eram bem piores, né? Mas, assim, a gente ainda tem a designação, são colegas, são professores da rede, há toda uma intimidade, né? uma tenacidade com a rede. Não é ninguém alheio à rede, alheio à nossa realidade. Esse é um ponto positivo. Um ponto negativo é a condição de que, de certa forma, perde um pouco da autonomia pela designação. Essa é uma especificidade negativa do cargo. Mas seguimos. Nem tudo é perfeito. Isso aí. Algumas perguntas já foram respondidas. Por exemplo, como pedir para restituir esses descontos indevidos. Então, a Regiane já também orientou aí, que a gente tem na que pedir. prefeitura. Via protocolo, né? Fazer um protocolo para a prefeitura, né? Para o ERA. A professora Cristiane Rodrigues, ela coloca: entrei em 1997. Qual a idade para a aposentadoria? 52 ou 57? Ela é professora. Cristiane, você é professora ou você é especialista? De carreira, Professora. Né? Cargo ou especialista? Professora, não é, Cris? 97, ela tem 20... 94. 94. 94, você tem 26 anos. 25. Você não tem 50 anos de idade, Cris? A gente vai ter que ser um pouco deselegante para responder a pergunta. Eu preciso saber, porque ela tem 46. Não, Cristiane, quando você fizer... Porque você já fez os 25. Tem 25, mas com 46, 47, veja, a lei, ela fala da idade até dezembro, a primeira regra transitória, ela fala até dezembro da promulgação da lei, dezembro de 2020, depois a partir de 1º de janeiro. Então, assim, ela, de certa forma, para a regra de transição, ela ainda não tem o tempo, ela tem o tempo, mas não tem a idade para entrar na regra de transição. Porque era 51 e 52 anos para a professora. Ou seja, 52 anos a partir de 1º de janeiro. Então, aí você entra... É preciso que pagar pedágio que nem eu. Você faça uma consulta e vai pagar pedágio. Vai pagar pedágio. Eu também. É isso mesmo. Vamos lá. Desculpem, muitas perguntas. O que temos que fazer já foi, né? 23 anos de prefeitura, 46 anos de idade, trabalharei até 57 ou 52. Acho que é o mesmo caso aí. É a Lara que está perguntando. 23 anos e ela tem 46 anos de idade. Na verdade, a partir de... Ela tem 50 aí? Ela tem 46 anos. Então, ela não se enquadra... 20 e quantos anos de 23? 23. Então, ela não se enquadrou na regra de transição nem no tempo e nem na idade. Ela não tinha os 52 anos. Então, até 57, ela vai pagar aí o pedágio ou vai trabalhar até 57 para a aposentadoria. Certo. Obrigada, André. Nem tempo, nem idade. O professor e coordenador de equipe do Cefens, Marcos Fortes, ele pede a palavra. Por favor, Marcos. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Boa noite. Dá um chiadinho, mas tudo bem. Boa noite. Eu não consegui levantar a mão aqui, eu não procurei e não achei, viu? Então, vocês me desculpem. Bom, em relação ao caso da Érica, né, eu entendo que ela tem direito, sim, porque parece que lá na emenda
lá 41 de 2003, fala ingresso no serviço público, né? E parece que se ela não quebrou o vínculo por mais de 30 dias, ela pode trazer esse tempo para a prefeitura. Só que, Érica, não são 3 meses não, viu? São quase 2 anos para essa certidão ficar pronta. É bem burocrático. Agora, em relação a outro assunto, do cálculo da aposentadoria, né, de considerar apenas a jornada inicial e devolver os outros valores, eu acho que isso é uma afronta, tá, aos professores. Isso é desconhecimento da carreira do magistério, porque nós temos uma carreira específica, nós ingressamos com uma jornada, e com o passar do tempo nós vamos ampliando a jornada, nós pagamos, né, em cima dessa nova jornada, e todas as redes, inclusive o Estado, que eu trabalho há 28 anos como supervisor de ensino, considera toda a jornada do professor, inclusive as aulas livres, as aulas em substituição, as aulas eventuais. Então, eu penso que é inaceitável a gente pegar esse valor de volta, e a gente tem que mover uma ação judicial, né, brigar, para que tudo o que nós pagamos, a gente ter o retorno na aposentadoria, tá? Não é justo conosco essa regra do Sumprev, né? Nós sabemos que outras redes não fazem assim, e eu penso que é o momento da gente unir e lutar pelos nossos direitos, tá? E gostaria de fazer mais um comentário também em relação aos colegas que eram professor e mudou de cargo para especialista, tá? Apesar, no Estado é assim, ó, o professor que substitui o cargo de coordenador, vice-diretor, diretor e supervisor de ensino, ele tem direito à aposentadoria especial. Uma vez que ele foi aprovado no concurso, ele perde a aposentadoria especial, né? O Estado não concede. Porém, todos os diretores, supervisores que entraram na justiça ganharam, tá? Inclusive, eu tive uma colega que se aposentou esse mês, né, chamado Karen, que trabalhava conosco na diretoria de ensino. Tem uma amiga diretora, chama Rita, também aposentou, é a diretora efetiva, concursada, porque o Supremo Tribunal Federal já deu parecer sobre esse assunto e disse que os profissionais do magistério têm que ser valorizados ao longo da carreira e que aumentar 5 anos na aposentadoria do professor, quando ele muda de cargo, né, de professor para diretor, o coordenador, que isso não é valorização, é desvalorização. Por isso que todos que entraram na justiça, tá, no Estado, ganharam, tá? Às vezes não ganha na primeira instância, porque quem faz o primeiro julgamento é o Procurador-Geral do Estado, que é nomeado pelo governador. Mas na segunda instância, porque já tem esse parecer do Supremo. Então, existe também amparo legal para essa briga, tá? Obrigado e passa a palavra. Bom, obrigado, Marcos Fortes, pelas considerações, né? Eu vou resgatar a minha fala quando eu tratei dessa problemática aí. A gente tem a lei. A lei, como eu disse, a gente pode tratar deles, Elô. Contestar ela dentro da própria lei, dentro das brechas que há na lei e na justiça. Então, como você bem colocou, os professores que tiveram aí negado ou que se sentiram prejudicados, como eu havia dito também, quem se sentir prejudicado, procure um advogado e vai para a lei. Porque, segundo o que foi dito hoje pela advogada, a doutora Magadar, é que o impedimento disso é uma emenda constitucional, a emenda 103, que foi aprovada agora recentemente em 2019, e que, por meio dessa emenda, que é Constituição, tem sido negado os pedidos. Mas, como você disse, como eu havia dito, não perca
a esperança. Vá para a justiça e tente pleitear o que você acha que é seu direito. É por isso que eu ressalto. O estudo da lei, a verificação daquilo que incide sobre a nossa vida docente, conhecer tudo isso é muito importante para que a gente não seja surpreendido aos 49 do segundo tempo, para que a gente não seja surpreendido no dia 29 de dezembro, para que a gente não seja surpreendido no final da nossa. André, sumiu o seu áudio. Você fechou o microfone, André. Fechei sem querer. Então, eu disse que, não sei de onde eu parei, mas é muito importante o estudo da lei, o conhecimento da lei, aquilo que incide sobre a nossa vida. Para que nós não sejamos surpreendidos no final da nossa carreira docente, para que nós não sejamos surpreendidos no dia 29 de dezembro, e assim possamos pleitear aquilo que é nosso por direito. Sim, só mais Obrigado. Aí, André. Sim. Porque, assim, apesar da gente não conseguir fazer um cálculo exato, mas, assim, os números deixam bem evidentes. Se o professor, que eu ingressei com nada de 100 horas aulas mês, né, e estou trabalhando por 200, boa parte da minha vida, né, porque eu ampliei ou porque eu tive dobra, e depois da hora da aposentadoria vai considerar somente a jornada inicial, esse prejuízo aí vai chegar próximo de 50%. Né? Então, vai ser uma facada muito grande aí no bolso do professor. Isso mesmo, se você fizer o cálculo da jornada inicial, mesmo que você tenha tido no final da sua carreira, você esteja na letra A, com todos os quinquênios, com o valor da letra A, e fazer o cálculo de 100 horas, que é a portaria sua inicial, você vai ganhar 50% daquilo que você ganhava na ativa. E tem mais um porém também. Ou até menos, né? Vamos supor assim, um professor que ele começou com uma jornada, né, de 150 horas ou 200 horas, e ele reduziu para 100, né, porque ele passou a acumular cargo, teve outro trabalho, na hora de aposentar, ele vai ganhar pelas 150, pelas 200 que ele não contribuiu? Fica essa situação. Vai permanecer a carga horária dele inicial? Né? Então, se eu ingressei com 200 e reduzi, trabalhei com 100, eu estou de boa. Né? Paguei, vou levar? E quem não leva? Essa palavra. Isso mesmo. Perfeito. Perfeito no acréscimo. É importante que a gente, a partir dessa perspectiva, que nós nos mobilizemos sobre essa questão, que é uma questão extremamente prejudicial ao professor, que não está, que não contempla, não está alinhada com a legislação do magistério e com as ampliações que estão na forma legal da lei. As ampliações, elas são amparadas pela lei. Então, a gente não suplementa, de certa forma, a gente amplia. Depois suplementa. Então, se fizermos um debate sobre suplementação, que a suplementação ela não está dentro da carga horária, que ela é variável, a gente tem até uma certa coerência, mas dizer que a jornada ampliada legalmente, ela não está dentro da carga, não é jornada, tudo que está além da sua portaria não é jornada, é um pouco complicado. Mas a justiça está aí para a gente pleitear. Márcia? Oi, André. Obrigada, Marcos, pelos acréscimos. O professor Alejandro, ele coloca a seguinte questão. Alejandro, só um minutinho, o pessoal lança as perguntas e... Márcia? Márcia, seu áudio está fechado.
Desculpa, estou aqui. Vamos lá, o professor Alejandro, ele tem uma pergunta, eu vou ler aqui para vocês. Só um minutinho. O valor da aposentadoria vai depender da portaria da quantidade de aulas do concurso? Aos 75 anos, a aposentadoria será 100% de qual valor? De qual, né, qual cálculo base? Veja que, segundo foi dito hoje pela advogada, Magadar, o SUMPREV, essa foi a fala dela, o SUMPREV, ele não analisa o lerite, ele analisa a portaria de entrada de contrato daquele professor. E a aposentadoria seria em cima das horas de jornada que está descrita na portaria de contratação. E ponto. Obrigada, professor. E aí abre para questionamentos jurídicos. Sobre a questão de 75 anos, que é a aposentadoria compulsória, se será 100%, essa foi a pergunta? Isso. Bom, aí... Na verdade, eu entendi que qual será a base de cálculo, né? E aí já foi falado que é a base do nosso concurso, né? Do cálculo de horas do nosso concurso, não é isso? Da jornada? Só que aí, segundo a primeira perspectiva, mas aí você tem, né? O professor que fica até 75 anos, que vai sair por compulsória, se já deu o tempo e tem uma questão na lei que trata sobre o abono de permanência, depois de já ter dado o tempo. Então, tem várias outras incidências aí no cálculo que podem modificar o cálculo previdenciário desse professor. Então, aí, cada especificidade é necessário consultar o SUMPREV, que é quem vai poder, de certa forma, esclarecer essas especificidades com mais propriedade. Certo. Muito obrigada, professor. Sobre os descontos, sobre o dinheiro que está sendo descontado, pessoal, então já foi orientado. A Selma Maria, como fica o caso de quem trabalha na área pública desde 96, porém até 2014, não sendo na área da educação e era seletista. Após 2014, passou a trabalhar na área da educação. Então, assim, antes de 2014 era da área pública, mas não era da educação. A partir de 2014, passa para a educação como professora. Aí precisa ver se até 2014, antes dela ingressar no serviço público, se o regime de previdência dela era pelo INSS. Aí, se for pelo INSS, é preciso ver o tempo mínimo, é preciso ver a idade, e aí são duas questões diferentes. Por exemplo, eu vi também aqui uma pergunta de alguém que tinha 50 anos de idade, 19 anos de empresa privada, fora da educação, mais 11 de magistério. São dois regimes de previdência diferentes. Hoje, o INSS e o sistema próprio do SUMPREV. Então, é preciso verificar isso na lei, mas eu acho que para ela trazer um tempo privado do INSS, ela perderia a aposentadoria especial de professor. Eu tenho aí registro em carteira de 94 até 2016, também da área privada, do INSS. E eu tenho, depois de 2014, a mesma situação do serviço público. Então, são questões diferentes. Mas, estamos debatendo aqui sobre o nosso sistema próprio, INSS. Mas a gente tem que entender que, se passar mais uma reforma desse governo nefasto, que é a reforma, a PEC 32, que é a reforma administrativa, tudo aquilo que a gente conversou aqui cai por terra. Porque passando a PEC 32 e essa reforma, aí todo mundo volta para o sistema seletista, deixa de existir os sistemas próprios de previdência, que é o que está previsto na PEC 32. Todo mundo volta para o INSS. Ela está tramitando no Congresso, a PEC 32. Vou fazer essa última questão aqui da professora, da coordenadora, acho que é a coordenadora Sônia, se não estou enganada. A doutora, ela colocou hoje que o gestor que está na escola tem direito à aposentadoria especial. E quem está fora da escola
como na Secretaria da Educação, não. É isso mesmo? Essa foi a fala dela. Eu também ouvi essa fala dela. Achamos muito estranho. Na live do Sumprev. Aí, veja, como o professor Marcos Fortes colocou, é preciso buscar o entendimento jurídico. Essa foi a fala da doutora Magadar mesmo. Se a live foi gravada e tiver o vídeo, todo mundo pode conferir essa fala dela no vídeo. Abre para uma questões de hipótese e perspectivas jurídicas, né? Mas aí só no campo jurídico, só procurando um advogado especialista para a gente entender essa questão, ou achar alguma contra hipótese a isso que ela coloca. É isso mesmo, professor. Bom, professor André, nós já chegamos, pessoal, ao final dessa live, estamos aí com 1h30. Então, agradecemos a todos por este momento que estivemos aqui, agradecemos os acréscimos, as contribuições da professora Rejane Cousin, do professor Marcos Fortes, e deixamos abertos o e-mail do Cefens para mais questões, né? Mas lembre-se, é importante que a gente leia, né? Que possamos, assim, nos debruçarmos no estudo da lei. Então, que esse momento seja um momento para instigá-los a ler mais, a estudar mais, para que possamos entender o que é de direito. Professor André, passo para as suas considerações. Com a sua palavra. O conhecimento, ele é necessário, mas o conhecimento, ele traz para nós alguns desassossegos e, de certa forma, ele dói. Mas, mesmo com todos os desassossegos que o conhecer nos traz, eu ainda prefiro o conhecimento e não ficar alheio a todas as questões, principalmente na legislação. Eu agradeço a todos os participantes, tiveram todos os professores, trabalhadores da educação que estiveram conosco hoje. Agradeço aos colegas, professores formadores do Cefens, a Márcia, a nossa diretora do Cefens, a professora Lucelaine, a nossa supervisora no Cefens, a Regiane, que trouxe acréscimos importantes, poderia ter participado das outras duas, sem problema nenhum. Não consegui fazer cadastro. Sou analfabeta funcional. Mandei para a Márcia. E fala bastante propriedade. E deixa uma mensagem. Só não sente o peso das correntes aqueles que não se mexem. A partir dessas perspectivas, dos esclarecimentos que tivemos hoje, nessa análise pedagógica e formativa da lei, a partir das dúvidas e indignações que ela nos gera, nós devemos nos mexer. Devemos estudar essas correntes e nos mexer e buscarmos os nossos direitos no campo da justiça. Uma boa noite a todos e, mais uma vez, obrigado por essa acolhida, pela presença de todos. Gratidão, professor André. Sempre poeta, né? Muito obrigada pelas suas palavras, considerações. Deixamos aberto também o espaço para outros temas, né? Outras lives que poderão vir. Então, façam sugestões de vocês, encaminhem aos Cefens, aos vossos formadores, que estamos abertos para sempre juntos construirmos uma educação melhor e de qualidade para o município de Sumaré e para nós, profissionais da educação. Agradeço imensamente ao professor André pela disponibilidade de estar fazendo essas lives, esse estudo conosco. A Ana, bem-vinda, professora e formadora e empresária no Instituto, que ela abriu esse espaço, então gratidão enorme aos coordenadores do Cefens, que prontamente estiveram aí nos apoiando, aos formadores do Centro de Formação, aos especialistas, professores, supervisores, toda a Secretaria de Educação e também os profissionais de educação que estiveram participando deste momento. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, obrigada.